E aí, hoje eu tô aqui para falar sobre a Chapada dos Veadeiros. Como que a gente faz para chegar lá e como a gente pode aproveitar melhor essa viagem e a beleza que é a Chapada dos Veadeiros. Bora junto? Imagino que você já tenha ouvido falar sobre a Chapada dos Veadeiros e tenha vontade de conhecer esse lugar que é tão encantador e tão misterioso. Mas às vezes a gente fica pensando assim, tipo, ai, como que eu vou fazer para chegar lá? Ai, é difícil. Aí você começa a pesquisar e você vê que, nossa, tem que pegar carro, você chega em Brasília, você tem que ir para Alto Paraíso. E aí essa coisa, né, da gente não saber direito como que é chegar lá, às vezes você já, né, fala, ah, não vou. Ou tipo, ah, você quer ir, mas teu companheiro não quer ir. Ou você quer ir e na data que você pode, as amigas não podem. Então, por isso que surgiu também a viagem em presença, porque essa proposta da gente ir em grupo e poder conhecer a magia da Chapada dos Veadeiros para além de só, né, chegar num lugar e fazer a viagem, tirar fotos e ir embora. Mas eu vou contar um pouquinho mais. Tá passando os carros aqui, eu sei que vai ter um barulho de fundo, mas acho que tudo bem, né? Então, para a gente chegar lá, a gente precisa sim comprar uma passagem para Brasília. E de Brasília demora assim 300 quilômetros para chegar em Alto Paraíso, que é a cidade mais conhecida da Chapada dos Veadeiros. E você pode ir para São Jorge também, você pode ir para outras cidades, mas lá é tipo onde está concentrado a maior, como que eu vou dizer? É desse ponto que a gente parte para as cachoeiras mais conhecidas da Chapada dos Veadeiros. Na viagem em presença, a gente tem um transfer, uma van, que nos leva para lá. Então, são 3 horas ali. E é muito gostoso, porque daí a gente já vai conversando, se conhecendo nesse caminho. Mas você pode alugar um carro, pegar um ônibus, aí tipo, tem um trampinho a mais. E a gente sempre faz assim, a gente chega na Chapada dos Veadeiros e vai para um lugar que não é tão conhecido turisticamente ainda, que é a Fazenda Brancas. A Fazenda Brancas, ela é assim, é como se tivessem vários portais energéticos ali dentro dela. E um portal energético é como se acelerasse o tempo, muda a frequência vibracional e acelera assim a nossa capacidade de perceber as coisas. É como se abrissem portas, abrissem espaços internos que a gente não está acostumado a acessar no dia a dia, né? E dizem que a Chapada dos Veadeiros como um todo é um grande portal energético, mas esse lugar em específico é o seu Fernando, que é um senhor maravilhoso que mora ali, que cuida da Fazenda Brancas. Ele fala, né, dos portais energéticos que existem ali dentro. E ali já é um lugar que a gente se conecta com a essência da Chapada, assim, com... Ai, gente, é difícil trazer em palavras, mas é algo que toca no coração. A mulherada que vai comigo na viagem em presença já também percebe, né? Porque a gente se emociona, sabe? A gente se emociona nesse lugar. E já é um lugar onde a gente já começa a deixar as nossas cascas lá atrás, né? Essa coisa de, ai, não posso isso, não posso aquilo, de se reconhecer na alma. Como toca na alma, você já, opa, o que a minha alma veio viver nessa vida? Então já acessa esse lugar mais profundo e a partir daí a gente começa essa jornada na Chapada dos Veadeiros. Eu costumo ficar hospedada em Alto Paraíso e de lá também a gente sai para fazer as trilhas. Sempre essas trilhas têm uma distância da cidade, então por isso que é importante ou você ir de carro. Lá não tem Uber, não tem assim uma locomoção fácil. E aí a gente com o transfer se desloca para os lugares com mais facilidade. Então você pode ir de carro. E uma coisa que eu sempre recomendo, assim, a primeira vez que eu fui para lá, eu fui com meu companheiro
E a gente alugou um carro, mas a gente não chamou guia da Chapada. E isso foi bom, claro, foi legal a experiência, mas a gente não se conectou com aquele, sabe, com aquela essência da Chapada, porque o guia, ele vai mostrar, né, ai, olha esse formato dessa folha, olha essa frutinha aí, aqui você pode experimentar essa frutinha, essa flor, qual é o nome, como que elas se comportam, né, qual é a flor que nasce só depois da queimada. E aí a gente conhece um pouco mais da vegetação do local e a gente aprende, né, sobre as águas que brotam ali e como funciona esse ciclo da natureza. E o guia, ele tá vivendo ali, né, ele se conecta com a Chapada. E é muito legal os guias que vão com a gente, eu sempre percebo esse amor por aquela terra, assim, né, esse amor pela natureza e um encantamento que cada vez que eles vão, eles se encantam também com aquela beleza, né? Então, isso é muito precioso. E quando a gente chama um guia, o guia tá ali para trazer e apresentar essa preciosidade, né? Eles são como guardiões daquela terra. E acontece, né, da pessoa vai sem guia e tá muito ali desconectada da natureza e não consegue captar a beleza, mas também às vezes não sabe como lidar com o lixo, ou não sabe como lidar né, com aquele terreno ali, pode se machucar. Então o guia é super essencial, super precioso, super recomendo. E as trilhas são longas, né? A gente sai de manhã e volta para fazer um almojanta depois. Então é super importante levar um lanche de trilha reforçado. E na viagem em presença a gente tem uma parceria com uma pessoa que faz um lanche de trilha maravilhoso, assim, com sabores bem diferentes e que tocam lá no coração, assim, num quentinho. É bem interessante. E a gente faz isso assim com qualidade de presença, né? É chegar e ver aquela cachoeira ali na frente. E claro, eu vou tirar foto, mas como que ela me toca, assim. Que lugar do meu coração, e eu posso perceber essa presença em mim. E assim a gente vai conectando com a natureza fora e dentro de nós e tendo conversas que são diferentes das conversas que a gente tem no nosso dia a dia. São conversas que falam da alma mesmo, né? Que falam desse desejo da alma, que expressam uma naturalidade que no dia a dia eu não tenho, porque eu fico ali presa, né, naqueles padrões. E pode ser que tenha, né, uma risada exagerada, e pode ser que eu acesse medos de, ai, se eu escorregar nessa pedra, né? Então, isso também é bem importante. E aí, quando eu acesso o medo, eu também posso acessar a coragem. E eu vejo a outra pessoa que está ali, que está mais corajosa e vai à frente, ou que se joga na água. E eu, ai, tô com medinho, mas nossa, vou me conectar com essa pessoa e vou me jogar também, né? Ou peço ajuda para ir junto. Então é muito legal nessa experiência do grupo, porque a gente se apoia e consegue entrar em lugares que não entraria, né? No caso das cachoeiras, ou fazer trilhas que, ai, será que eu vou dar conta? E dá conta. Isso é bem precioso. Super recomendo ir no Parque Nacional. As trilhas do Parque Nacional são maiores, né, mais longas, mas o parque, ele tem uma característica assim bem raiz, né, bem do que é o Cerrado brasileiro. E aí também a gente vê como era explorado, né, o garimpo ali de cristais. E aí você caminha e no chão tem pedrinhas de cristais, assim, é bem lindo, assim, o sol bate, aquilo brilha. E tem as cachoeiras, que são saltos enormes, e aquilo, a gente não pode chegar perto, porque é tão grande que é perigoso, né, a força da água te jogar para baixo, mas de longe você já sente aquelas gotinhas chegando e toda aquela força, aquela potência.
dos saltos. Então é bem especial, bem precioso, super recomendo. E dentro do parque também a gente vai para as corredeiras, que são, tipo, o rio forma como se fossem hidromassagens, né? A gente fica lá curtindo aquela água nas costas e relaxando, bem gostoso. Quando ir para Chapada, né? A gente está indo agora em agosto de 2022, ano passado a gente foi em setembro de 2021 e em novembro de 2021. Então, em novembro já começa a época das chuvas. Então, é muito provável que você pegue chuvas ali na Chapada. E aí, nesse caso, é super importante ir com guia, porque tem um risco maior de trombas d'água. E aí, tem que ficar bem esperto, né? Mas, nessa época de seca, é uma época super propícia para aproveitar a Chapada dos Veadeiros, porque não vai ter chuva, né? E aí a gente consegue curtir um pouco mais. Algumas quedas, algumas cachoeiras têm menos água, mas aí a gente também escolhe, né? Quais lugares ir quando tá na época da seca e quais lugares ir quando tá na época da chuva. E o misticismo da Chapada, eu acho que vem muito pelas cores. As cores que existem lá, como diria o Ivan Anjo Diniz, que é um poeta e nosso guia, ele fala que são cores psicodélicas, e realmente são, assim, parece que tem um brilho diferente naqueles tons de verde. E o pôr do sol é maravilhoso, que vai colorindo o céu de cores diferentes. Então, espero que você tenha essa oportunidade de ver um pôr do sol maravilhoso lá. E é super possível. Na época que não é na época das chuvas, é mais fácil de encontrar, né? E de presenciar esse pôr do sol, que muitas vezes deixa a gente assim, calada, né? Boquiaberta. Então, se você estiver lá na Chapada, estiver andando por lá e de repente começa aquele pôr do sol, para o carro, sabe? Para onde você está e vai contemplar esse pôr do sol. Isso que a gente faz. A gente tá na van, a gente para a van, ai não, precisamos olhar isso, né? E é bem precioso. E outra coisa que que me toca profundamente na Chapada, e cada vez que eu paro e observo, assim, eu me emociono, é o céu da Chapada. O céu à noite, ele é muito estrelado, nossa, não tem palavras, mais uma vez, para explicar. Tem muitas estrelas, e aí a gente consegue observar, né, quase que um movimento das estrelas. E aí por isso que é tão claro, assim, tão bonito de ver as estrelas, que muitas vezes são observados objetos voadores não identificados, né? Luzes que se movimentam de formas diferentes. E estrelas cadentes eu já vi várias, é bem lindo. Então por isso que tem um pouco dessa coisa do ET, da Chapada. E tem muitos terapeutas que vivem ali, né? Muitas experiências de transformação, de yoga. E daí tem várias lojinhas que vendem pedras e trazem muito dessa cultura mística. E Alto Paraíso é um lugar que reúne pessoas do mundo inteiro, que tem essa pegada, sabe? Do cuidado com a natureza, desse cuidado com o ambiente. E quando a gente ama a natureza, a gente se ama, né? E quando a gente se ama, a gente ama a natureza, porque em algum lugar somos um. Então, dentro desse contexto energético e desse campo que a Chapada nos traz, a gente consegue entrar em contato com essa própria natureza, se conectar e se transformar. E é isso muito que eu trago nas viagens em presença, né? Em especial com as mulheres que vão para essa viagem. É uma viagem que eu faço só de mulheres e que resgata esse sagrado feminino. Eu percebo essa transformação nelas, né? Que às vezes é sutil, é uma palavra, é uma vivência, é uma experiência, mas que no corpo modifica, né? Modifica as nossas células, a gente se abre, faz novas conexões e os feedbacks são muito interessantes, assim.
muda a forma de olhar para um companheiro, muda a forma de olhar para um filho, muda a forma de olhar para o trabalho, vem ideias, vem insights. E é isso, né? É uma experiência que a gente carrega para a vida. Então, super recomendo que você vá para a Chapada dos Veadeiros, que conheça essa magia, que vivencie essa magia, essa experiência no teu corpo e que possa viver isso com qualidade de presença, né? Abrindo os sentidos para se conectar com os cheiros, com os sabores, com as percepções da água, do calor, das estrelas. E se você sentiu o chamado de participar dessa viagem comigo, na viagem em presença, vai ser uma alegria ter a sua presença. Agora, dia 2 a 7 de agosto, eu estou indo para lá com um grupo de mulheres e provavelmente tem novas datas, então manda uma mensagem aqui para mim, vou deixar no link da descrição o meu site com as informações da viagem, vou deixar o contato para você saber um pouco mais e a gente segue conectados, construindo esse mundo mais rico a partir de nós, para o nosso bem e o bem do todo. Beijo! Bora viajar e conhecer esse mundão!